O próximo ponto que você tem que ficar atenta, ele está relacionado com o posicionamento do carro na via antes de você fazer a curva. Existem alguns detalhes que você tem que ficar atenta antes de se aventurar com as curvas, detalhes esses que estão relacionados com a posição do carro na via antes de você fazer a curva. E para que a gente consiga ilustrar isso de forma teórica, eu tenho uma miniatura aqui da realidade que a gente vai usar para conseguir compreender aqui o processo todo. E é o seguinte, uma miniatura mesmo. Esse aqui é você. Aqui nós temos uma via de mão dupla. Por que via de mão dupla? Porque é uma faixa amarela e o fato de ser uma faixa amarela diz para nós que essa é uma via de mão dupla, que é o exemplo que nós estamos citando, né, que eu citei aí no começo do vídeo. Se fosse uma via de faixa branca, aí seria uma via de mão única e o contexto, o cenário seria totalmente diferente, mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Então nós estamos aqui na via de mão dupla, do lado direito, porque o lado esquerdo aqui seria contramão, né? Então você está aqui do lado direito, numa boa. O primeiro detalhe que você tem que ficar atento é o seguinte, existe a lateral esquerda do seu carro, ela sempre tem que estar o mais próximo possível do meio da rua, ou seja, próximo da faixa. Ô Maicon, e se não tiver faixa? Porque a gente sabe que a maioria das vias não tem faixa. Geralmente as faixas elas são uma realidade somente nas vezes que são mais movimentadas, né? Na maioria dos casos, tipo 80% das vias não são pintadas a faixa. O fato é que se não tiver faixa, o meio nunca vai deixar de ser meio, tá? Então você sempre tem que estar com a lateral esquerda do seu carro próximo do meio da via. Existem algumas técnicas, algumas marcações que a gente pode usar para nos auxiliar na questão de posicionamento e noção de espaço, só que isso também é um conteúdo para um outro vídeo da série Descomplicando, trabalhando especificamente noção de espaço, tá? Então nós estamos aqui bem próximo do meio da via e você tem que ficar ligado que existem duas formas de você entrar na contramão aqui nesse cenário. Existe a possibilidade de você entrar na contramão nesse sentido aqui, que é o que você tem que evitar, mas existe também a possibilidade de você entrar nessa contramão, que são duas possibilidades que você tem que evitar com todas as forças. Então, muitas pessoas erram aqui em uma dessas duas formas de entrar na contramão. Tem gente que começa a fazer a curva antes da hora, então a pessoa já começa a transitar aqui, ó, ela já passa do meio para cá e já começa a entrar na contramão antes mesmo de chegar no momento de fazer a curva. É um erro que você tem que evitar. Outra situação é quando a pessoa vem aqui no lugar certo, mas ela também vira antes da hora e passa aqui, ó, nessa quina dessa contramão. Esse erro aqui, meu amigo, você pode sentar numa esquina movimentada, você vai ver de 10, 9 passando aqui na beirada da contramão, queimando isso daqui. Isso é errado, isso atrapalha os motoristas que estão vindo aqui nesse outro sentido, tá? Então, qual é o modelo correto aqui? Obviamente, é você não transitar na contramão. Existe uma diferença entre você transitar na contramão e você cruzar a contramão. Entendeu? Aqui você cruza a contramão. Aqui você está transitando na contramão. Inclusive é motivo de reprovação no exame da prova do Detran de muitas pessoas, né? Faz a curva um pouco antes da hora e a falta que é marcada lá pelo examinador de trânsito é transitar em contramão de direção, mas a pessoa imagina que transitar é só assim, né? Mas não é. Se você virar antes da hora, você já vai estar se enquadrando nessa categoria de transitar na contramão de direção, tá? Então, não entrando na contramão com a lateral esquerda do seu carro bem próximo ao centro da via, você vai vindo e aproximando aqui do momento de fazer a curva. E o próximo detalhe que você tem que ficar atento, sem entrar no estacionamento, um detalhe que é importante é o seguinte, tem pessoas que também erram aproximando aqui da faixa de estacionamento.
e dando uma abertura aqui na lateral esquerda do carro para as pessoas que vêm de trás de você entender que você está dando espaço para que elas possam te ultrapassar. Quando na realidade você só queria ficar um pouco longe dos carros que estão vindo no sentido contrário. Então, nessas situações, você tem que evitar entrar na contramão e entrar no estacionamento. Porque se você entrar no estacionamento e você estiver numa via de fluxo um pouco intenso de trânsito, os carros que estão atrás de você vão começar a te impedir de fazer essa conversão para a esquerda, pelo fato deles estarem te ultrapassando, porque você deu um espaço para eles que não era devido. Você não deveria dar espaço para eles nesse sentido. Ah, mas então tem que ser egoísta e não dar espaço. Não, não é isso. O que acontece é que quando você quer fazer uma curva para a esquerda e você precisa, por exemplo, parar porque está vindo carro no sentido contrário, os carros que estão atrás de você, nessa única e exclusiva situação, quando você está parado aqui dando seta que vai entrar para a esquerda, eles podem dar seta para a direita e te ultrapassar pela direita. Isso é legal, tá? Nessa situação, quando o veículo à sua frente, que está sinalizando que vai para a esquerda, for para a esquerda, você pode dar seta para a direita e ultrapassá-lo pela direita. Então, nesse caso, às vezes a pessoa para aqui e fica em pânico, porque tem carros parados atrás. Mas esses carros que estão parados atrás, eles esperam porque eles querem, porque eles podem muito bem dar uma seta para a direita e te ultrapassar pela direita. Obviamente, se não tiver carro aqui estacionado, né? Porque se tiver, ele vai ter que esperar mesmo. Mas é totalmente normal o veículo que está atrás ter que esperar quando o veículo que está à frente está esperando o momento de fazer uma conversão para a esquerda. Tá? Então você está vindo aqui. Então você está vindo aqui na boa. Na faixa da direita. Não entrou no estacionamento e não entrou na contramão. A próxima coisa que você tem que ficar ligado é com os veículos que possam estar vindo no sentido contrário. Se tiver vindo o carro no sentido contrário, a pergunta que fica é: quem espera? Quem espera quem? Aquele que vai continuar na via tem que parar para você fazer a curva? Ou você que vai fazer a curva e não vai continuar na via, que precisa parar e esperar aquele que vai continuar na via passar para depois você fazer a curva? É a primeira ou a segunda opção? É a segunda opção. Você quem para, você quem espera quando a sua intenção é sair daquela via, quando a sua intenção é fazer a curva, aqui no caso para a esquerda, certo? Muitas pessoas entram em pânico aqui nessa situação, porque elas se deparam com o seguinte dilema ali em milésimos de segundo. Eu preciso virar para a esquerda, mas vem vindo um carro. Meu Deus, se eu virar eu vou bater nele. Ele não vai me esperar. O que eu faço? Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Sendo que o correto é simplesmente você parar. Parar. Freio, embreagem e para. Pouquinho de freio, pisa tudo na embreagem, deixa o carro parar. E espera. Ele passou, depois você continua. Entendeu? Não precisa se apavorar. Na dúvida, você para o seu carro e espera o carro que está vindo no sentido contrário passar. Ok? Depois que ele passar e você tiver o tempo tranquilo, aí você faz a curva para a esquerda. Talvez possa surgir a dúvida na sua cabeça da seguinte forma: ô Maicon, e se aqui estiver vindo muitos carros e for demorar? Eu já lidei com situações assim. E pode acreditar no que eu vou te falar. Sempre você vai ter um momento apropriado para fazer a curva em segurança. Sempre, 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 sempre. Uma vez demora um pouquinho mais, outra vez demora um pouquinho menos, mas sempre você vai ter um momento adequado para fazer a curva em segurança. Se de repente você sente que o momento que você acha que pode dar tempo não é o momento apropriado, espera mais um pouquinho, que o momento apropriado ele vai chegar, ok? Pode acreditar que é certeza. E ninguém vai morrer de ficar esperando ali um pouquinho, 20 segundos a mais, 30 segundos a mais, ninguém morre por conta disso, não, tá bom? Então,
nesse processo aqui de você parar e esperar, quando estiver vindo o carro, porque é importante dizer que essa situação toda de parar e esperar é só se estiver vindo o carro. Ah, Michael, então quer dizer que se não estiver vindo o carro no sentido contrário, eu posso chegar daqui e já fazer a curva direto sem precisar parar aqui? Sim, sem precisar parar. Porque você só para aqui para aguardar o carro que está vindo no sentido contrário, porque a preferência é dele. Se esse cara não existe, então não faz sentido algum você parar para esperar o que não existe, tá bom? Então, se tiver vindo o carro, você para e espera, mas se não tiver vindo o carro, você não precisa parar, é só fazer a curva direto, porque aqui não existe parada obrigatória para você, beleza? E um detalhe importante aqui, nesse cruzamento todo aqui, é que geralmente, eu vou te dar uma dica agora, que ela pode, em algumas situações, te ajudar. Não é uma regra, não é sempre que isso é uma verdade, mas tipo de 75% das vezes isso pode te ajudar como um ponto de referência. É o seguinte, quando você está em uma situação de cruzamento como essa, ou seja, vem carro daqui, geralmente aqui no centro do cruzamento, talvez você nunca observou isso, e você vai passar a observar a partir desse vídeo de hoje. Aqui no centro do cruzamento, geralmente, repito, não é uma regra, ou seja, no centro, somando de lá e daqui, exatamente aqui no meio, geralmente aqui tem uma boca de lobo. Sabe aquelas bocas de ferro que fica no chão? Que não é bueiro, é boca, também não é boca de lobo. É aquelas tampas de ferro que fica no meio da rua. E geralmente elas ficam aqui, ó, bem no cruzamento das vias. E essa boca de ferro, essa tampa de ferro, ela pode ser usada para você, em alguns casos, como referência. Então, imaginando que essa boca de ferro está aqui, você marca ela como ponto de referência e faz a curva somente depois dela. Ou seja, você vai virar o volante somente depois dessa boca de ferro. Só que para isso ser uma verdade, você precisa primeiro analisar se naquele cruzamento tem a boca de ferro no meio do cruzamento. Se tiver no meio, aí você usa como referência. Então vamos imaginar que houvesse uma boca de ferro aqui, ó, uma tampa de ferro, tampa de ferro. Aqui, você viria daqui e somente após a tampa de ferro você começaria a trabalhar o volante para fazer a curva para a esquerda. E isso permitiria que você não entrasse na contramão aqui e nem aqui, porque você só viraria após a tampa de ferro, tá? Só que um detalhe que quando você vira no momento certo o volante, você tem que ficar atento para, mesmo que você virar no momento certo, se você virar menos do que você deve, o carro ele vai abrir de forma a chegar perto dessa calçada aqui. Aí você vai ter um problema diferente dessa vez, que é entrar no estacionamento dessa via que você está se propondo a entrar aqui, tá? Porque você não tem que vir pertinho da calçada, você tem que vir pertinho sempre do meio da rua. Então a faixinha está ali como referência e aqui é onde, obviamente não na esquina, mas para frente, né, iniciaria então a faixa de estacionamento. Então você veio daqui, passou a boca de lobo, vira o volante o suficiente para que você já caia pertinho aqui da faixa que divide o meio, seja ela imaginária ou real, e consiga já devolver o volante na quantidade certa, no tempo certo, para que você não continue fazendo curva onde não tem curva e para que você não entre na calçada nem de um lado nem do outro. Mas, Michael, como que eu vou garantir que eu não entre aqui na contramão, como no início do vídeo, e que eu não entre aqui e depois volte demais, como no início do vídeo? Treinando a técnica, desenvolvendo a habilidade da técnica que eu ensinei para você, que você pode executar com o carro parado, desligado
aí na sua garagem. Desenvolvendo essa habilidade para você conseguir voltar o volante, virar o volante, voltar o volante no tempo certo, com a exigência que a situação está exigindo de você, na quantidade que a situação está exigindo de você, entende? Então, esse é o ponto do posicionamento do carro, o ponto de referência da boca de ferro e o momento de virar e a quantidade de virar. A gente vai ver isso na prática.